Olá e sejam todos muito bem-vindos, tripulação desta nave. Eu sou Ayla e estou aqui de volta para falar sobre um dos filmes que vem chamando muita atenção e que está sendo cotado como um dos filmes mais divertidos e um dos melhores filmes deste ano. Eu estou falando de Beetlejuice, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, filme do Tim Burton que realmente ele impressiona por muita coisa. Bem, Beetlejuice ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem é um filme que lançou no dia 5 de setembro de 2024 e tem sua direção do Tim Burton, assim como também o roteiro, produção, algumas coisas. O Tim Burton botou bem as mãos aqui. Enfim, em Beetlejuice, que é uma continuação do clássico Beetlejuice, a gente retorna à casa em Winter River. Isso porque uma tragédia fez com que a Alicia Dietz, agora já mais velha, e também com sua filha Astrid, retornem para a casa do pai dela, já que assim eles precisam dar uma limpeza em tudo, ver o que dá ou não para mexer. Só que o problema é que a Alicia começa a ter visões com o Besouro Suco ou o Beetlejuice, e aí as coisas vão ficando meio desconfortáveis, já que assim, essa cidade guarda muitos mistérios além do Beetlejuice. Bem, esse filme, eu acho que a palavra que dá para dar uma resumida, mas seria bem grotesco falar isso, mas assim, é divertido, é um filme leve, é um filme gostoso de assistir. Você vai e simplesmente você não precisa pensar em muita coisa para assistir Beetlejuice aqui. Você simplesmente pode sentar na sua cadeira e assim, são piadas que dão certo, são piadas que tipo pegam numa coisa aqui ou em coisa ou outra coisa aqui. É um filme que visualmente ele continua bastante bonito, bastante marcante, principalmente na parte lá do pós-vida. Realmente está muito bonito e é bizarro como o Tim Burton conseguiu basicamente fazer toda a releitura, tudo que tinha naquele filme antigo voltou aqui no visual, ainda mais bonito, ainda mais vibrante, cores ainda mais marcantes, as luzes, principalmente do pós-vida, sinceramente é incrível o que eles fizeram. Uma coisa que, assim, o Beetlejuice é feito pelo Michael Keaton, e assim, ele disse que só retornaria para fazer uma sequência de Beetlejuice se o Tim Burton fizesse todos os efeitos como no filme anterior, ou seja, efeito prático e stop motion. E aqui a gente volta também com esses efeitos. E assim, estão muito bonitos, eles estão um bocado mais limpos do que naquela época, mas também nem tem como comparar, são basicamente décadas diferentes, né? Mas é interessante como não perdeu nada. Não se perdeu nada aqui. E é incrível porque é muito trabalhoso você fazer um filme stop motion, principalmente né, atualmente, né, que a gente tem essa perca do carinho pelo stop motion, que as pessoas foram se distanciando, mas aqui é muito bem feito, os efeitos são toscos, mas o tosco não significa ruim. O tosco aqui significa interessante, divertido, muito bem realizado. E para quem não conhece um pouquinho, o Tim Burton, ele é conhecido por fazer alguns filmes stop motion, principalmente um dos meus preferidos, que é o Estranho Mundo de Jack, ou The Nightmare Before Christmas. É um filme inteiramente em stop motion, e é realmente muito, digamos, bizarro ver que o Tim Burton não perdeu nada dessa característica. O stop motion, que já era naquela época, em 1980 e pouco, já era muito maravilhoso, já era muito bem realizado e continua bem realizado aqui nos efeitos daquele verme do deserto. A gente vê até o Bob, né, que chama muita atenção aqui porque ele é bem divertido, né, que é o assistente do Beetlejuice. A cabeça dele feita stop motion, os efeitos de algumas pessoas no pós-vida, tudo em stop motion, alguns stop motion e alguns efeitos práticos, e assim, não tem o que falar, é realmente muito bem feito. Uma das coisas que mais chamou atenção pra mim é o Michael Keaton, gente. Aqui ele está ainda melhor,
como Besouro Suco. É incrível o quanto parece que o ator está se divertindo em tela, se divertindo fazendo esse personagem. Ele parece que tá mais leve, mais soltinho fazendo o personagem. O Besouro Suco tá ainda mais divertido do que no primeiro filme, porque assim, na minha opinião, em Beetlejuice, no primeiro filme, o Besouro Suco roubava a cena. Porque a gente vê uma coisa meio pacata, a gente vê no primeiro filme os fantasmas descobrindo o que eles precisam fazer ou para ir pro pós-vida, né, sair do pós-vida e encontrar o caminho deles, ou simplesmente assombrar o pessoal e tirar o pessoal da casa deles que estavam lá. E assim, aqui, o Besouro Suco tá ainda melhor. É incrível o que eles conseguiram desenvolver essa personagem, porque aqui a gente conhece um pouco da história do Besouro Suco, como ele virou essa figura, né? A gente vê essa história do Besouro Suco. A esposa, né, do Besouro Suco, que assim, teve toda uma história do Besouro Suco, ter essa esposa, que ele casou com essa mulher maravilhosa que ele achou, porque assim, o Besouro Suco, antes de se transformar, ele já era trambiqueiro, então assim, ele encontrou uma moça que chamou a atenção dele, os dois se casaram, só que assim, ele descobriu que ela estava querendo fazer com que ele fosse de arrasta pra cima mais cedo, e aí assim, ele foi, mas levou ela junto. Ela se revoltou e voltou atrás dele. E assim, por mais que ela não apareça muito, né? Ela é bem legal, essa ex-noiva do Besouro Suco, interpretada pela Monica Bellucci, que é a esposa do Tim Burton. Ela tem pequenas aparições, mas ela é bem legal aqui, por mais que ela seja pouco explorada, e eu achei até meio simples o jeito que ela realmente foi destruída, porque ela era realmente bem forte, ela sugava as almas de alguma das figuras lá do pós-vida, mas sinceramente não estraga a experiência também. A direção continua muito boa. O Tim Burton, ele continua tendo aqueles movimentos de câmera interessante, às vezes você tem aquela coisa da levitação, uma câmera parada, às vezes a gente só tem um leve movimento de só ir levando a câmera devagarzinho, isso é bem legal. Algumas cenas são, tipo, a composição da cena é bem interessante, principalmente as cenas que tem esse humor. Tem uma cena que a filha da Lídia, a Astrid, interpretada pela Jenna Ortega, ela tá indo, né, sendo levada para o trem, né, do pós-vida, né, pro trem do além. E aí, do nada, tem meio que um show do pessoal fazendo disco dance. E aí é bem divertida essa cena, porque toda hora ele tá tipo, tem um plano, um primeiro plano que a gente vê tudo que tá acontecendo, e depois ele vai dando os detalhes de alguns personagens, de alguma dança, de repente tem alguns closes. Isso é bem interessante, essa mistura que o Tim Burton faz, as cores, as composições visuais que tem cada elemento que você vê. O pós-vida é muito bonito aqui, por incrível que pareça, ele continua bem interessante. Aqui, todos os atores eles estão bem legais, eles desempenham bem o seu papel, mas como eu disse, quem brilhou mais foi o Michael Keaton, o Besouro Suco. Jenna Ortega, eu devo dizer que a personagem dela me irritou um pouco às vezes, mas depois a gente vai entendendo que é uma personagem que se revolta porque a mãe dela não deu tanta atenção para ela na infância, que ela não acreditava que a mãe dela viu os espíritos. Então dá para entender um pouco essa revolta da menina. Então você vira e fala, tá, tudo bem, a gente aguenta um pouco mais essa menina. A madrasta da Lígia tá bem legal aqui. A atriz ela não teve, ela teve uma importância, mas não foi uma importância tão legal como teve aqui nesse segundo filme, isso é bem bacana. Bem, uma das coisas que pode ser interessante nesse filme, que assim, é uma coisa que às vezes dá pra tirar, que é como que o tempo passa, né? Pensar essa passagem do tempo, as gerações que foram indo, as coisas que se modificaram e o marasmo do fim. O como que quando tudo termina, às vezes existe apenas o tédio. Visto que assim, a gente pode ver bem isso com o personagem do Besouro Suco. Ele já tá com 600 anos de existência no pós-vida e ele se sente muito entediado. Tanto que ele volta de novo pra ir atrás da Lídia. E assim, a gente vê muito isso, né? No fim, é tudo aquela coisa de tipo, acontece a mesma coisa. O pessoal tá lá fazendo a limpeza, arrumando umas coisas, vendendo as coisas na loja do pós-vida. Então assim,
esse marasmo de não acontecer nada, de não ter essa agitação. E por isso que também pode ser uma das reflexões que dá para fazer o porquê que ele vai atrás da Lígia, para balançar um pouco mais essa coisa, para ele poder ganhar essa outra oportunidade de vida e poder aproveitar um pouquinho mais. Essa coisa da mudança de gerações, a gente pode ver muito com a família Dietz, já que a gente tem a madrasta, a Lígia e a Astrid. Então, assim, são 3 gerações diferentes que você vai percebendo, o tempo vai passando, as pessoas vão mudando, as coisas vão acontecendo e o que a gente pode esperar é o fim. É uma reflexão que às vezes, nossa, dá para ir muito longe, mas é uma reflexão muito bacana. Outra coisa também que dá para tirar é que às vezes o fim pode não ser esse marasmo também, pode ser essa coisa divertida, tanto que aquela cena do trem mostra muito isso. Bem, Beetlejuice ou os fantasmas ainda se divertem realmente. Não só os fantasmas se divertem, mas a gente também se diverte. É um filme muito gostoso, um filme muito divertido e é aquele filme que você tem vontade de assistir outras vezes. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe mais vídeos se você ativar o sininho. E aqui tem algumas recomendações dos vídeos passados. Se você quiser também, você pode me seguir nas redes sociais, principalmente no TikTok. Lá tem bastante coisa, tem bastante análises que eu já fiz de alguns filmes, algumas recomendações também. Sinta-se à vontade para ir lá e dar uma olhadinha, ver se você encontra alguma coisa que você goste também. Nos vemos depois para mais vídeos e mais filmes. Se divirta igual os fantasmas e até mais.